Após o término do meu casamento, minha filha optou por não me ouvir e cortou laços comigo. 8 anos depois, ela reapareceu interessada na minha herança. Eu, com 54 anos, me separei da minha esposa, que tinha 48 anos na época, há 8 anos. Minha filha, então com 28 anos, decidiu apoiar a mãe sem ao menos considerar meu ponto de vista. Apesar de o divórcio ter ocorrido quase uma década atrás, levei muito tempo para aceitar os acontecimentos e encontrar paz. Isso se deu, em parte, devido aos esforços da minha ex-esposa em manchar minha reputação, mas principalmente porque amava profundamente minha filha. Ser excluído completamente da vida dela foi uma das coisas mais difíceis que já enfrentei. Como ela já era adulta na época, não havia como estar presente em sua vida a menos que ela permitisse, e ela parecia determinada a escolher o lado da mãe. Agora, não tenho mais família além da minha mãe, que sofria de Alzheimer. Essa situação foi, sem dúvida, uma das piores experiências da minha vida. Tentei entrar em contato com minha filha diversas vezes após o divórcio, mas ela estava decidida a permanecer ao lado da mãe e não queria ouvir meu ponto de vista. Em determinado momento, minha ex-mulher até me processou por assédio, exigindo que eu deixasse minha filha em paz. Isso deixou as coisas claras para mim, e parei de tentar contatá-la. Nos últimos 8 anos, dediquei-me a cuidar da minha mãe e focar na minha carreira. Tive alguns relacionamentos passageiros, mas sinto que não consigo confiar plenamente em outra pessoa após o divórcio. Essa tem sido minha vida por quase uma década. Peço desculpas se parezco negativo. Estou escrevendo este texto porque minha filha recentemente entrou em contato comigo após todo esse tempo. Fiquei radiante e pensei que ela finalmente havia reconsiderado e compreendido que o divórcio não foi apenas culpa minha. Foi reconfortante, especialmente porque minha mãe faleceu recentemente, e tenho lidado com o luto sozinho. Ansiava por algum conforto e conexão familiar. Minha filha entrou em contato alguns meses após a morte da minha mãe. Recebi uma ligação de um número desconhecido, atendi e reconheci a voz de uma mulher do outro lado. Não reconheci imediatamente que era minha filha quando ela ligou, já que fazia muito tempo desde a última vez que nos falamos. Fiquei surpreso quando ela se identificou, mencionando que tinha visto no Facebook o falecimento da minha mãe e quis saber como eu estava. Achei isso adorável, pois nem sabia que ela me seguia online. Agradeci pela ligação e disse que estava bem, expressando saudades. Conversamos um pouco e ela sugeriu nos vermos pessoalmente, em vez de apenas por telefone. Fiquei extremamente feliz e concordei imediatamente. Marcamos de nos encontrar na minha casa durante o fim de semana e mal podia esperar para revê-la após todos esses anos. Minha filha veio jantar comigo, pois eu queria preparar algo especial para ela. Estava nervoso e animado quando abri a porta, pois havia se passado quase uma década desde que a vi pela última vez, quando ainda era apenas uma criança. Conforme conversávamos, ambos nos abrimos. Ela compartilhou sobre sua vida e trabalho, enquanto eu falava sobre minha trajetória após o divórcio. Finalmente, tocamos no assunto delicado sobre o porquê de ela nunca ter ouvido meu lado da história durante o divórcio e ter automaticamente escolhido ficar ao lado da mãe. Admiti que sua mãe era mais presente, já que ficava em casa enquanto eu trabalhava na construção e tinha longas jornadas. No entanto, sempre fiz o meu melhor para passar o máximo de tempo possível com ela. Minha filha então revelou que se arrependia de como as coisas se desenrolaram, admitindo que era jovem demais na época e foi manipulada pela forma como a mãe apresentava as coisas. Ela reconheceu que nunca questionou o que a mãe dizia e se desculpou por isso. Pensávamos que a conversa estava indo bem até que ela finalmente revelou o verdadeiro motivo de estar ali. Depois de horas de conversa, ela disse que realmente vinha me acompanhando pelo Facebook e, ao descobrir sobre o falecimento da minha mãe, pensou que advogados entrariam em contato com ela sobre a herança. Como isso não aconteceu, decidiu me contatar pessoalmente. Explicou que estava noiva e precisava de dinheiro para ajudar nos gastos do casamento. Essa revelação foi como um soco no estômago para mim. Após todos esses anos, achei que minhas preces por uma reconciliação familiar tinham sido atendidas, mas parece que ela nunca realmente se importou comigo. Desde o princípio, ficou claro que tudo isso era apenas uma tentativa dela de conseguir sua parte da herança. O irônico é que legalmente a herança é minha, não dela. Se ela não tivesse sido uma filha terrível para mim, certamente teria direito à maior parte, se não a tudo. O dinheiro nunca foi uma preocupação para mim, nunca foi. Para ser sincero, vivo em uma casa própria, não tenho hobbies caros e compro minhas roupas em lojas simples. Mesmo que a herança não estivesse em questão desde o início, eu não teria problemas em ajudar no casamento dela, se ela tivesse se aproximado de mim de forma genuína, em vez de tentar me explorar e pensar apenas na herança.
Esses pensamentos passaram pela minha mente simultaneamente, mas de alguma forma mantive a calma e perguntei se era isso que ela realmente queria. Ela ficou na defensiva e disse que a herança era secundária, que seu verdadeiro objetivo era se reconectar comigo. Alegou que nunca se perdoaria por não ter entrado em contato enquanto minha mãe estava viva, mas eu podia ver pelo pânico em seu rosto que ela só estava tentando suavizar as coisas para me convencer a perdoá-la. Claro, estava claro que ela só estava interessada no dinheiro. Perguntei como ela sabia sobre a herança e ela mencionou uma conversa que teve com minha mãe anos antes do divórcio, quando ela expressou o desejo de que minha filha herdasse tudo deixado pelo meu pai, que faleceu anos atrás. Naquela época, meu casamento estava bem, então eu entendi por que minha mãe poderia ter dito isso a ela. Se o divórcio nunca tivesse acontecido, ou se minha filha não tivesse me abandonado por tantos anos depois dele, o dinheiro teria sido dela, como mencionei. Mas a ideia de que ela só se importava com o dinheiro e me dava falsas esperanças foi devastadora. Eu estava arrasado, mas me esforcei para não mostrar isso a ela naquele momento. Decidi que a única maneira de testar as verdadeiras intenções dela seria ver como reagiria se eu dissesse que não havia dinheiro para herdar. Então, perguntei quanto ela esperava receber da herança, e ela fez uma estimativa razoável. Percebi que houve algum planejamento por trás dessa situação toda. Foi quando eu disse a ela que, lamentavelmente, minha mãe havia deixado tudo para mim há anos, e planejava usar esse dinheiro para iniciar um negócio. Ofereci minha ajuda para o casamento com meu próprio dinheiro, mas a decepção em seu rosto confirmou meus piores receios. Ela agradeceu, mas como a única neta, ela sentia que merecia pelo menos uma parte da herança. Por ser o dinheiro da minha mãe que estava em jogo, expliquei que gostaria de ajudá-la, mas minha decisão era final e não havia nada mais que pudesse fazer. Se não estivesse satisfeita com a ajuda financeira que ofereci, ela se tornou rubra e visivelmente irritada. Insistiu para que reconsiderasse, mas mantive firme minha posição, seguindo o que acreditava ser certo para mim. Foi então que suas verdadeiras intenções vieram à tona. Ela expressou ressentimento, afirmando que deveria ter percebido que eu sempre seria o egoísta que sua mãe dizia que eu era, e que ficou contente por eu estar sozinho na vida. Seus comentários foram dolorosos, mas confirmaram minhas suspeitas sobre suas verdadeiras intenções. Não esperava que ela fosse tão brutalmente honesta tão rapidamente. Quando ela começou a dizer mais, interrompi antes que pudesse continuar. Afirmei que deveria ter percebido que ela puxara a mãe, que só entraria em contato para pedir um favor. E acrescentei que usar meu luto pela minha mãe para me manipular era repugnante, mesmo para alguém como ela. Ela tentou responder, mas apenas ri em sua cara. Se não tivesse me bloqueado todos esses anos atrás, teria recebido minha mensagem sobre sua avó e provavelmente teria conseguido a maior parte, se não toda, a herança. Essa afirmação a deixou perplexa. Pedi que me desbloqueasse no antigo número para que eu pudesse reenviar as mensagens nunca entregues. Ao fazer isso, encaminhei todas as mensagens em que implorei para que me ouvisse, inclusive sobre o diagnóstico de Alzheimer de sua avó. Lembrei-lhe como foi doloroso não poder atender ao desejo dela de ver sua neta antes que a doença avançasse. Após ler essas mensagens, ela se desculpou, reconhecendo que sua avó gostaria que ela recebesse sua parte da herança. Disse que era jovem na época do divórcio e não sabia lidar com as coisas de forma diferente. Expressou o desejo sincero de reconstruir nosso relacionamento, mas ressaltei que, se o dinheiro era o que definia nossa relação para ela, talvez fosse melhor não termos um relacionamento. Embora eu desejasse acreditar em suas palavras sobre reconstrução, naquele momento não conseguia. Embora considerasse dar uma chance ao nosso relacionamento, deixei claro que a herança estava fora de questão. Ela me olhou com puro ódio e saiu da minha casa. Desde então, não tomei nenhuma atitude para impedi-la. Conversei com alguns amigos e a maioria concordou que tomei a decisão certa. No entanto, um dos meus amigos mais próximos sugeriu que, como eu não me importo realmente com o dinheiro, deveria esquecer e permitir que minha filha tivesse pelo menos uma parte. Não concordo com isso, mas desde que ele mencionou, não consigo parar de pensar nisso. Devo ceder parte da minha herança para minha filha? Atualização. Olá a todos, este post recebeu muito mais respostas do que eu esperava. Agradeço pelos conselhos e opiniões, pois me deram a perspectiva que eu precisava. Acho que vou começar respondendo a pergunta mais comum: o que aconteceu durante o meu divórcio? Não falo sobre isso há anos, mas acho que não vai mais doer. Então, aqui vai: minha esposa e eu estivemos casados por 23 anos. Você pensaria que após todos esses anos, ela não seria capaz de me apunhalar pelas costas, mas foi exatamente o que aconteceu. Não quero entrar em detalhes,
mas descobri que ela estava me traindo com vários homens, aparentemente, por anos antes de eu finalmente descobrir. Quando soube, fiquei completamente devastado. Não sabia como confrontá-la, então comecei a beber pesadamente e me envolver em relacionamentos casuais. Quase destruí minha vida. Brigamos muito, e eu suponho que a bebida facilitou muito para ela manipular minha filha a tomar o lado dela. Depois de quase um ano vivendo assim e estando separados, finalmente nos confrontamos e nos divorciamos. Minha ex-esposa costumava ser jornalista na época, uma espécie de celebridade local, e usou sua influência para tentar destruir minha reputação. Quase conseguiu. Após o divórcio, levei muito tempo para parar de beber e voltar à minha vida normal. Como já disse antes, o fato de minha filha ter me abandonado completamente não ajudou, para dizer o mínimo. Vou admitir que, quando descobri sobre os casos da minha ex, meio que perdi o controle e não fui um pai presente para minha filha. Mesmo durante o período em que estávamos separados e por cerca de um ano após o divórcio, basicamente me mantive isolado e não estive presente para minha filha. No entanto, assim que parei de beber e reorganizei minha vida, a primeira coisa que fiz foi entrar em contato com ela e pedir desculpas. Mas ela se recusou a me ouvir e me bloqueou em todos os lugares. Pensei que dar a ela tempo resolveria as coisas e que eventualmente ela voltaria atrás, mas aqui estamos, 8 anos depois, e nosso relacionamento só piorou com o tempo. Agora, quanto a outra grande pergunta sobre a herança da minha mãe, tecnicamente, o dinheiro pertencia ao meu pai. Meus avós eram ambos médicos e compraram propriedades por toda a cidade. Durante suas trajetórias profissionais, a maioria das propriedades era alugada, gerando considerável renda. Meu pai faleceu quando eu tinha 21 anos, deixando tudo para minha mãe. Durante meu casamento e por alguns anos após o divórcio, enquanto sua saúde permitia, tudo permaneceu sob o nome dela. Após a morte dela, recebi tudo como seu único herdeiro. Minha ex-esposa não recebeu nada no divórcio, exceto pensão alimentícia até se casar novamente, alguns anos atrás. Portanto, da forma como as coisas estão, minha filha não chegou nem perto de possuir algo. Ela sabia, é claro, que minha mãe era proprietária de algumas heranças, mas nunca toquei nesse dinheiro, pois os ganhos do meu antigo negócio de construção eram mais do que suficientes para viver confortavelmente. Espero ter respondido a todas as suas perguntas. Além disso, minha filha não entrou em contato comigo desde aquela noite, e honestamente, não espero que o faça. Acho que ela deixou bem claro que toda essa encenação foi apenas pela herança, e agora que isso está fora de questão, não espero vê-la por perto novamente. Estaria mentindo se dissesse que isso não me abala um pouco, mas neste ponto, sei que não devo esperar muito das pessoas, não importa quem sejam. Então é isso. Agradeço a todos pelo apoio enviado. Eu aprecio. Também acho que talvez seja a hora de me abrir e talvez começar a namorar novamente, encontrar companhia em vez de esperar que os fantasmas do meu passado apareçam. Atualização 2. Foi uma semana bastante intensa, pessoal. Eu pensei que a última atualização seria a única, mas a vida tinha outros planos. De qualquer forma, eu tinha acabado de voltar do trabalho e estava pensando em sair com alguns amigos quando a campainha tocou. Não estava esperando ninguém, mas abri a porta e lá estava ela, meu pior pesadelo. Ela mudou o cabelo e perdeu algum peso, então levei alguns segundos para reconhecê-la. Mas é difícil esquecer alguém com quem você esteve junto por décadas. Vê-la foi um choque, para dizer o mínimo. Eu não sabia o que dizer, então apenas fiquei lá de forma constrangedora. Ela então me perguntou se eu tinha um momento para conversar sobre algumas coisas. Eu estava hesitante, mas não queria que ela ficasse parada na porta, então a convidei para entrar. Foi realmente constrangedor, como vocês podem imaginar. Fizemos conversa fiada sobre isso e aquilo, e então ela disse que entendia que isso estava um pouco estranho, mas que havia algumas coisas que ela precisava me contar. Pedi a ela para continuar, e ela disse que nossa filha entrou em contato com ela e contou sobre a herança. Acho que meio que vi isso chegando. Quer dizer, por que mais ela precisaria falar comigo depois de todos esses anos? De qualquer forma, ela disse que entendia que o divórcio foi realmente difícil para mim e que ela levou as coisas mais longe do que deveria. Eu simplesmente debochei disso, mas ela ignorou minha reação. Ela então disse que eu não deveria punir nossa filha pelo que aconteceu entre nós dois. Disse as mesmas coisas que minha filha disse, como ela sendo muito jovem na época do divórcio e como eu não posso ter ressentimentos dela por escolher a mãe em vez de mim. Eu simplesmente a interrompi nesse ponto e disse que não tenho mais ressentimentos contra ninguém. E mesmo que guardasse alguma mágoa, não seria direcionada à nossa filha.
Disse a ela que me senti magoado ao perceber que, depois de todos esses anos, só pensou em se reconectar com o pai porque havia a possibilidade de conseguir algum dinheiro com isso. Falei a ela o mesmo que disse a minha filha: se ela tivesse a iniciativa de tentar se reconectar antes, teria ficado com a herança. Minha ex tentou argumentar, mas disse a ela que minha decisão era final e que se continuássemos nesse ciclo, estaríamos apenas desperdiçando o tempo. Afirmei que tinha planos e que, se não havia mais nada a ser discutido, ela poderia ir embora. Ela assentiu e se desculpou por me incomodar, ao que respondi que não havia necessidade para isso. Depois que ela saiu, fiquei lá, incrédulo. Nunca esperaria vê-la novamente, muito menos ter uma conversa em minha casa. Foi estranho e trouxe à tona muitas lembranças antigas que preferiria não reviver. Saí com meus amigos e tentei esquecer tudo isso. Então é isso. Aconteceu, e eu precisava tirar isso do peito. Obrigado por ler. Se você ainda está aqui, atualização 3, tenho outra atualização para vocês. Esta tarde, estava no trabalho quando recebi uma ligação da minha filha. Pensei em não atender, mas a curiosidade falou mais alto e atendi de imediato. Disse a ela que, se fosse sobre a herança, realmente não achava que houvesse sentido em termos uma conversa. Ela disse que havia algo mais que queria falar. Pedi a ela para continuar, e ela disse que estava pensando muito sobre o que aconteceu e sentia que me devia um pedido de desculpas. Disse que entendia que deveria ter agido de maneira diferente e que, se eu estivesse disposto a perdoá-la e dar outra chance ao nosso relacionamento, ela ficaria feliz em me ter em seu casamento. Fiquei realmente surpreso, para dizer o mínimo. Perguntei a ela se estava certa sobre isso, e ela disse que sim, e que eu poderia levar algum tempo para pensar e depois informá-la se eu estaria lá ou não. Eu disse tudo bem e desligamos. Estou realmente confuso agora. Uma parte de mim está radiante com a ideia de estar em seu casamento, mas também não consigo deixar de sentir que isso é apenas uma maneira de ela ficar do meu lado e eventualmente conseguir a herança. Ao mesmo tempo, se ela estiver sendo sincera, não quero sabotar minha chance de estar em sua vida. Se eu disser não e ela nunca mais entrar em contato, dificilmente posso culpá-la. Apreciaria alguns conselhos, se alguém quiser me ajudar. Atualização 4. Decidi ir ao casamento. Muitos de vocês disseram que ir ao casamento não faria mal, e acho que faz sentido. Não é como se eu tivesse que fazer algo em troca de ser convidado. Além disso, não farei parte do cortejo, serei apenas um convidado, e estou bem com isso. Espero sinceramente que isso seja o início de um novo capítulo e que possamos construir algo significativo a partir disso. Obrigado a todos por ouvirem e por todos os conselhos dados. Agradeço e espero que me desejem sorte. Espero que tenham gostado, estamos perto de alcançar nossa meta de 1000 inscritos, nos ajude, vai nos ajudar muito. Agradeço desde já. Até mais.